Pronto. Obrigada, Joali. E produz, e o filme propriamente dito, né? Que tem aquelas 3 camadas que eu expliquei. A base, a emulsão e a camada protetora. Nesse filme tem um pitch localizador, que é um aumento assim um aumento de volume no filme, né? Como se fosse uma dobra. Porque na imagem convencional, esse pitch localizador vai nos permitir localizar se o filme é do lado, se a radiografia foi uma tomada do lado direito ou esquerdo do paciente. Os filmes podem ser também com telas intensificadoras, né? Que são geralmente usadas, são chamadas ecrãs e são usadas mais para radiografias extraorais. Para que servem essas telas intensificadoras? Elas servem para diminuir a exposição do paciente. Elas possuem sais luminescentes que, quando o filme é irradiado, eles produzem luz. Então, o filme não é sensibilizado pela radiação X, ela é sensibilizada pela luz que essas telas intensificadoras produzem, né, quando são expostas ao raio-x. Então, para que serve? Né? Elas criam um sistema de 10 a 60 vezes mais sensível que o raio-x sozinho, né? Então, se eu for fazer uma radiografia e não usar a tela intensificadora, eu vou ter que irradiar o paciente entre 10 e 60 vezes mais do que usando a tela intensificadora. O que é isso? É essa parte amarelinha aqui, né? Essa parte quadrada, esse quadrado que a gente vê aqui, se chama chassi, né, onde eu guardo o filme radiográfico. O filme radiográfico vem dentro de uma caixa, eu coloco dentro desse chassi, e no chassi, dos dois lados, né, eu tenho essa parte amarelinha aqui, que é a tela intensificadora. Quando eu disparo a radiação atravessa o paciente e sensibiliza essa tela intensificadora. A tela intensificadora produz luz, e a luz produzida pela tela intensificadora que vai sensibilizar o filme. Entenderam? Então, elas têm a mesma quase composição do filme, né? Tem a base, tem uma camada compressível e depois tem a folha de chumbo, como a gente falou lá, que produz radiação secundária, e tem o chassi. E aí o filme vai logo do lado dessa tela intensificadora, né? Ela tem essa camada de fósforo e a camada refletora, né? Que faz com que essa luz seja refletida para o filme. E uma camada protetora que protege ela de arranhões. Quando um fóton de raio-x atinge o filme, ele vai produzir uma alteração dos cristais halogenados de prata nesse filme ou no filme, né, aliás. E isso vai produzir uma imagem latente. Faltou a setinha aqui. O processamento do filme radiográfico é, como a gente já falou, revelação, banho de água, fixação e banho de água de novo. A solução reveladora vai atingir os cristais halogenados de prata que foram sensibilizados e vai transformar esses cristais de prata em prata metálica, que é negra, né? Isso aqui é a solução reveladora, né? Vem nesses... Então, o que acontece, né? Essa revelação vai produzir variações na densidade das radiografias. Onde tem muitos cristais sensibilizados, né, vai produzir as imagens negras. Onde tem poucos cristais sensibilizados, onde eles não foram muito expostos, eles não serão revelados e vai produzir as imagens brancas, né? Então, quando tem muito cristal exposto, tem muita área escura, né? Aqui, por exemplo, na área de tecidos moles, né, na região da câmara pulpar. Quando tem pouco cristal de prata exposto, né, lembra que o efeito aqui é aquela absorção fotoelétrica, passou pouco raio-x e atingiu aqui. Então, aqui vai ficar branco, né, vai ter pouco cristal exposto, consequentemente não terá essa transformação em cristais de prata.
O revelador possui essa hidroquinona, né, e essa fenidona, um ativador que eleva o pH da água e aumenta o volume da emulsão. Lembra daquela emulsão que está lá grudada no filme? Quando ela aumenta de volume, propicia maior infiltração da solução reveladora nos cristais de prata, né? Então, isso aumenta a eficiência. E o preservativo que estende a vida útil da solução. A solução fixadora, ela vai remover os cristais de prata que não foram revelados, né? Então, lembra, eles não foram revelados porque eles não foram sensibilizados pela radiografia. E aí eles, quando remove, né? Se não removesse, os cristais iam ficar muito escuros, né? E aí não ia ter utilidade para diagnóstico, né? Não ia ter aquela variação de densidade da radiografia. Ela também endurece e encolhe a emulsão. A emulsão tinha sido inflada, né? Agora a solução fixadora vai encolher ela de volta e vai fazer ela ficar dura, porque se ela ficasse grande, né, aumentada de volume, que é a ação da solução reveladora, ela ia estragar muito facilmente. E a solução fixadora produz imagens brancas na radiografia. Portanto, se eu revelar demais uma radiografia, eu vou ter imagens negras. Se eu fixar demais uma radiografia, eu vou produzir imagens brancas. Porém, o efeito da revelação é mais rápido. Então, se, por exemplo, ao invés de eu revelar 2 minutos uma radiografia, eu passar a revelar 5 minutos, isso vai ter um efeito drástico. A radiografia vai ficar completamente negra. Mas, se eu fixar 2 minutos e passar a fixar 10, não vai ter tanto efeito. Esse efeito de excesso de fixação vai ser, assim, durante horas, né? Tipo, se eu esquecer a radiografia fixando de um dia para o outro, aí sim a radiografia vai ficar totalmente branca. Os componentes da solução fixadora são os agentes de clareamento, né, que dissolvem esses cristais que não foram expostos. Uma fixação excessiva resulta na perda da densidade, né? Ela vai ficar mais branca. Mas uma revelação excessiva também vai ter perda, vai ter um aumento de densidade, aliás. A radiografia vai ficar totalmente preta. O acidificante, né, que reduz o pH do fixador. O preservativo, que vai aumentar a vida útil. E o endurecedor, que vai diminuir o volume e endurecer a solução. Então, esse é um tanque de revelação, né? Geralmente ele fica na sala escura. Água, revelador, água, fixador. Essa sequência é muito importante a gente aprender. A sala escura, né, ela tem que ser à prova de luz, porque a luz sensibiliza o filme, lembra? Então, ela tem que ter uma porta, né, à prova de luz, ou um labirinto. Ela tem que ter uma ventilação, uma temperatura confortável, tem que ter uma luz de segurança, né, para a pessoa não ficar no breu total. Essa luz tem que ser da cor geralmente vermelha e tem que ter filtros aqui. Um termômetro, porque esse termômetro vai me dar o tempo de revelação, o temporizador, né, que através do termômetro eu calculo o tempo, e o temporizador cronometra esse tempo. E o suporte para secagem. Quando eu uso uma câmara escura portátil, é isso aqui. E os químicos, né, que aqui tem água, revelador, água de novo, fixador, o contrário, né? Revelador, água, fixador e água. Eu uso com as mãos, eu coloco as mãos aqui, né? Isso aqui fica dentro da câmara escura portátil e eu enxergo através desse acrílico aqui que filtra a luz visível, né? A luz que atinge o filme não vai sensibilizar ele. Isso é usado para radiografias periapicais ou interproximais unitárias. O procedimento da revelação manual é reabastecer as soluções, preciso agitar, né? Monto os filmes nas presilhas, configuro o temporizador e, de acordo com a temperatura, né? Revelo, enxago, fixo, né?
A revelação é de acordo com a temperatura, tem uma tabela, fixo entre 2 e 4 minutos, isso é fixo, e lavo por pelo menos 10 minutos. Então, vê que é um processo assim, um pouco longo, né? Bem diferente da radiografia digital. O processamento automático do filme é quando a gente usa essa reveladora automática, né? Ela automatiza o processo, a principal vantagem dela é a economia de tempo e a principal desvantagem é o custo, porque ela é cara para comprar, ela trabalha em alta temperatura, então essa alta temperatura degrada mais os líquidos de revelação. O que é a densidade radiográfica, né? A gente já falou muito isso. É o grau de escurecimento de filme, né? Um filme muito escuro tem uma alta densidade e um filme muito claro tem uma baixa densidade. O que é o ideal? É uma média densidade, com áreas escuras e áreas claras, porque aí uma média densidade produz um alto contraste. Um filme de baixa densidade tem um baixo contraste, mas um filme de alta densidade também vai ter um baixo contraste, porque tem poucos tons de cinza aqui, né? Exposição e densidade. Quanto maior KVP, maior miliamperagem, menor distância do foco filme e o maior tempo de exposição, isso tudo me produz o quê? Muitos fótons de raio-x. Esse excesso de quantidade de fótons de raio-x, excesso não, né? Essa grande quantidade de fótons de raio-x vai me produzir uma maior densidade. Quando tem um excesso, a densidade é muito grande, aí a gente não consegue uma imagem legal. Quando o objeto tem uma grande espessura, concordo que ele sendo espesso, essa espessura vai dificultar o atravessamento dos fótons de raio-x através do objeto, né? Então, vai ter uma menor densidade. Quando o objeto também é muito denso, né? Um número atômico alto, né? O que é um número atômico alto? É o esmalte, o osso, uma restauração metálica, né, de amálgama, então vai produzir também uma imagem com menor densidade. O que é o contraste, né? O contraste são as variações dos tons de cinza numa radiografia, lembra? Que a gente enxerga uma radiografia com bom contraste é uma radiografia que possui desde imagens bastante radiolúcidas, escuras, até imagens bastante radioopacas, né, tons claros. Mas isso passando por vários tons de cinza, igual eu falei no dia da nossa aula. Cinza escuro, cinza muito escuro, cinza médio, cinza mais claro, cinza quase branco, até o branco. Então, isso é um alto contraste. Por exemplo, uma radiografia dessa tem um alto contraste, diversos tons de cinza, mas a densidade dela é média. Se eu pegar uma radiografia totalmente escura, ela vai ter uma alta densidade, mas um baixo contraste. Se eu pegar uma radiografia totalmente branca, ela vai ter uma baixa densidade e um baixo contraste. Se eu pegar uma radiografia preta com uma bolinha branca, ela vai ter uma alta densidade, uma pequena bolinha branca, uma alta densidade e um baixo contraste. Entenderam isso? Isso é importante. Então, olha, contraste são as variações, ó, vai desde o branco até o preto, mas passando por vários tons de cinza, né? Cinza muito escuro, cinza muito claro, cinza quase branco e branco. Pessoas, conversem comigo, tá todo mundo entendendo? A gente pode ver também que o objeto pode ter muito contraste. O que quer dizer isso, né? Ele pode ter espessuras variáveis, né? E densidades variáveis. Então, quando a gente analisa o dente é um objeto com contraste relativamente alto. Por quê? Porque o esmalte tem uma densidade maior do que a do cemento e da dentina, e a gente nota também maiores espessuras. A coroa é mais espessa do que o ápice radicular. E o número atômico, né, do esmalte é maior do que do cemento e da dentina.
o contraste do filme, né? O que a gente tinha falado. Um filme analógico, ele tem um menor contraste do que os sensores. Por isso, eu preciso de menos fótons de raio-x para sensibilizar sensores e placas de fósforo do que filmes radiográficos. Tem menos tons de cinza. Lembra que a gente falou sobre os tons de cinza? Que do filme são 100, dos sensores são em torno de 250. O velamento do filme, né? É o aumento da densidade do filme por várias causas, né? Que não só são a exposição do raio-x. Geralmente, são luzes de segurança muito fortes ou inapropriadas, ou armazenamento inadequado do filme. Lembra que eu expliquei que os filmes extraorais vêm em caixas? Então, se a pessoa esquecer e abrir uma caixa daquela e esquecer aberta, abrir a porta da câmara escura, vai produzir velamento do filme, né? O filme vai ser altamente sensibilizado por muita luz. Vários tons de luz, né? Fótons de luz, aliás. A radiação secundária vai produzir um efeito complicado, né? Vai produzir uma diminuição no contraste da radiografia e, consequentemente, uma menor nitidez. Ela é o resultado, geralmente, da interação Compton, né? Os fótons de raio-x batem na matéria e atingem o filme numa direção diferente. Ela produz esse escurecimento, né, na radiografia, aumenta a densidade, mas diminui contraste e nitidez. Ruídos na radiografia, né, são geralmente erros na manipulação do filme. Então, são uma radiografia muito escura, muito revelada ou pouco revelada, manchas, né, de revelador e fixador na radiografia. São impressões digitais, dobras no filme, né? Às vezes eu vou revelar e o filme fica encostado no tanque, não revela. Arranhões. Tudo isso quando a radiografia é analógica, né? Acontece, é passível de acontecer e a gente perde o exame, precisa irradiar o paciente de novo. Então, problemas, né, de manchamento, subrevelação ou hiperfixação. Esse aqui, lembra? O que é isso? O paciente mexeu, mau posicionamento, né, que produz essa meia lua aqui por causa do cone indicador do paciente. Radiografia digital. As vantagens da técnica analógica, né, não existem esses efeitos prejudiciais de processamento inadequado, né, você fez a captura foi boa, não tem problema de processamento, não perde a radiografia por falta de processamento. Não existem essas dificuldades para manter qualidade de químicos, né, troca de químicos, não existem resíduos perigosos desses químicos, as imagens podem ser transferidas, tem uma maior qualidade e necessita uma menor radiação. As desvantagens é o alto investimento inicial, depois esse investimento é digerido, né? Ele consegue ser dissolvido com o tempo. A gente tem uma certa dificuldade de manusear os receptores, especialmente quando são sensores, né? Que tem aqueles fios, né? E tem um risco da tecnologia ficar obsoleta rapidamente, né? Como tudo no mundo que é tecnológico, corre esse risco. O termo digital é um formato numérico, né, da imagem nos seus mínimos detalhes. Então, cada fóton de raio-x tem um formato numérico para explicar aquela informação. Aquela informação é dada através desse formato numérico. E as imagens digitais são descritas de dois modos, né? São os pixels, então
O pixel é cada quadradinho desse que forma a imagem. Então, quanto mais pixels uma imagem, maior o número de informações. Porque, olha, dentro de um pixel eu posso ter vários tons de cinza. Então, se eu tenho, por exemplo, um pixel que é de 1 metro por 1 metro, eu não consigo muitas informações, porque eu vou ter aquele pixel, por exemplo, ou preto ou branco. Se eu divido ele em milhões de pixels pequenininhos, né, de 1 milímetro por 1 milímetro, eu vou conseguir ter mais informações, porque o pixel que está ali no cantinho pode ser preto e o do lado pode ser cinza mais claro, do lado pode ser branco, como nessa imagem aqui. Se eu tivesse um pixel só desse tamanho, e ele fosse todo preto, eu teria uma certa informação, mas como eu dividi, né, em vários pixels, olha, tem um mais escuro, um mais claro, um quase branco, então eu consigo armazenar mais informações quanto maior o número de pixels a imagem tiver. Por isso que quando a gente fala tantos megapixels, os receptores, né? Essa tecnologia de estado sólido, que são os sensores, que são ligados no computador, e a tecnologia das placas de fósforo, né? A visualização da imagem se faz através de monitores e também a gente pode produzir cópias impressas, né, em filme ou em papel. Um detalhe aqui é se a cópia impressa for no filme radiográfico, eu posso laudar. Eu posso emitir um laudo através dessa cópia ou observando a imagem em algum tipo de monitor. Mas se ela for impressa em papel, eu sou impedida de laudar aquela imagem, porque ela não vai me fornecer informação suficiente. Realce da imagem, né? Vocês vão participar disso lá na clínica da faculdade. A gente possui esse programa aqui, né? Que ele chama CleanView. Quando a gente captura a imagem lá no scanner de raio-x, eu posso e permite tratar essa imagem. Eu posso mudar a densidade, brilho e contraste, né? Eu mexo aqui, ó. E aí eu posso aplicar filtros também e posso mudar essa imagem, claro que dentro de um certo limite. Posso clarear, escurecer, aumentar, diminuir contraste, brilho. Os filtros de nitidez, né? Eles geralmente aumentam contraste e diminuem ruídos da imagem. Parece mágica quando a gente aplica um filtro. E a análise da imagem, a gente pode fazer medições, né? Planejamento de implante. Os programas permitem que a gente desenhe na imagem, coloque medidas. E diagnóstico, né? Geralmente a gente faz diagnóstico de problemas dentofaciais, né? Para pacientes que vão colocar aparelho ortodôntico, né? Vão passar por tratamento ortodôntico ou cirurgias ortognáticas. O armazenamento das imagens podem ser em discos rígidos externos, que já estão em desuso, nas nuvens, né? Que são os mais usados hoje em dia, ou em CDs, que também, e DVDs que já caíram em desuso. Hoje em dia, mais em nuvens, né? As clínicas, consultórios, a gente possui sistemas de gerenciamento dos consultórios, das clínicas, então é possível a gente armazenar essas imagens em nuvens, né, que esses sistemas nos fornecem. Obrigada, bora de novo para mais uma?